Oi! Vou fazer esse vídeo hoje, que é um vídeo bem especial, que eu tava demorando um pouquinho pra fazer. E eu queria dividir com vocês um pouco do que a gente tem vivido com o Rafa, né? O Rafa ainda não completou 3 meses de vida, ele ainda é pequenininho. E ele foi diagnosticado com uma perda auditiva leve. O que significa isso? Significa que ele tem uma perda auditiva de 10% em um ouvido e de 20% em outro ouvido. Né, no começo foi um susto pra gente, demorou muito assim pra gente conseguir assimilar as coisas, porque ele é muito pequenininho, ele não tinha muitas respostas ainda, e eu vou explicar pra vocês como que a gente foi descobrindo e o que a gente foi fazendo até o momento que a gente tá hoje. Então hoje o Rafa já está utilizando o aparelhinho, embora seja leve, já requer a utilização do aparelho auditivo, ele usa nos 2 ouvidos. E para que serve esse aparelho? Embora ele ouça tudo, ele ouve todos os tipos de som. Ele ouve som grave, ele ouve som leve, ele ouve a gente falando nesse tom com ele, mas num volume mais baixo. Esse que é 10% é imperceptível. Se fosse só isso, talvez a gente nem precisaria usar o aparelho, ou a gente fosse descobrir muito lá na frente, se descobrisse. 20% é leve / moderado. Ele poderia sentir alguma dificuldade de ouvir um pouquinho maior. Mas o problema não é nem esse, porque existe uma diferença entre ouvir e compreender. No caso do Rafa, ele ouve tudo. Mas quando ele está em lugares muito barulhentos, ou que tem muitos sons chegando para ele ao mesmo tempo, por exemplo, se ele estiver numa festa, se ele estiver num restaurante, se tiver muita gente em casa, ou se a gente estiver conversando com ele na rua, passar um caminhão, uma ambulância, ele se perde, ele não consegue receber todas as frequências sonoras ao mesmo tempo e dividir isso no cérebro dele com a informação, olha, esse é o som do caminhão, esse é o som da mamãe falando, esse é o som do passarinho, ele não consegue. Então, o aparelho auditivo pro Rafa vai servir para aumentar o volume dele, a gente fala que é a caixa de som, vai aumentar o volume dele de receber as coisas para nivelar mais ou menos ao que a gente consegue ouvir normalmente e regular todos esses sons que chegam para ele simultaneamente, que ele se perde ou se assustaria. Para isso que serve o aparelho auditivo. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho de como que a gente descobriu e como funcionou todo esse processo, né? Logo na maternidade, hoje é lei, na época da Manu ainda não era, acho que fazem 5 ou 6 anos que é lei ter um tipo de exame na maternidade, que chama Exame Auditivo Neonatal. Esse exame auditivo neonatal, eles colocam um aparelhinho aqui no ouvido do recém-nascido, que tem um cabinho que manda por um outro tipo de aparelho a frequência sonora que o bebê recebe. Nesse primeiro exame, que foi no primeiro dia, logo que o Rafa nasceu, ele deu falha. A médica não explicou, falou, é normal, amanhã eu volto para fazer. No dia seguinte, ela voltou para fazer e deu falha de novo. Aí eu perguntei para ela, por que tá dando falha? Ela falou, não, pode ser que tenha um pouquinho de líquido amniótico, pode ser que tenha ainda cera presa no ouvido dele, e como é um exame muito sensível, pode estar obstruindo alguma coisa. Aquilo já falei, nossa, eu não me contentei com a resposta dela. Ela falou assim, eu volto amanhã. Falei, então tá bom. Terceiro dia, ela voltou, deu falha novamente. Aí ela falou, olha, então vocês vão ter que refazer esse exame daqui 20 dias, vocês voltam aqui no hospital. Ali, gente, eu já sabia. Coração de mãe já ficou desesperado, né? Eu falei, algo tem. Era muito pequeno, a gente não sabia o que era. Viemos pra casa. Aí eu fiquei muito observando o Rafa em todas as reações dele. Então, assim, eu comecei a perceber, mesmo ele com 3, 4 dias de vida, 1 semana de vida, eu comecei a perceber que barulhos graves ele ouvia. Então, por exemplo, a porta batendo, ele assustava. A minha cachorra latindo, ele assustava também. Quando a Manu gritava, eu percebia que ele se mexia. O telefone tocava, ele também se mexia. Então eu falei, bem, surdo meu filho não é, porque ele escuta sons graves. Mas eu não sabia se ele ouvia eu conversar com ele. Eu não sabia se, oi, Rafa, tudo bem, bom dia. Eu não sabia nada disso. E isso foi muito angustiante pra gente. Aí, voltamos no médico, no hospital, depois de 30 dias. Ficamos lá 3 horas fazendo os exames. Era um exame, assim, chatinho, porque ele tinha que ficar quietinho, mas enfim.
Ficamos lá 3 horas e a médica não conseguia fazer o exame porque ele não captava essa frequência que precisava captar. E a médica desesperada, eu falei, ó, chega, tá tudo bem. Né? Ali eu entendi, tem um problema. Então, qual é o problema, doutora? Ela falou, não está pegando mesmo essa frequência, você vai ter que fazer um exame mais apurado. Falei, como vai funcionar agora? Ela falou, você vai ter que entrar em contato com a sua pediatra, ele tem que fazer um exame que chama BERA, B-E-R-A, que é feito em alguns hospitais específicos, e esse exame vai dar a frequência correta. Falei, tudo bem. Entrei em contato com a minha pediatra. Na verdade, ela já estava sabendo de todas essas falhas, né, desde as primeiras consultas, assim que ele nasceu. Aí ela me passou a guia do exame, eu agendei o exame, em 15 dias a gente conseguiu vaga, graças a Deus, fizemos o exame. O exame foi difícil porque o Rafa tinha que estar em sono profundo, não pode ser sonolento, tinha que estar dormindo. Então a gente teve que chegar lá, esperar ele dormir, ele se mexia, saía, eles colocam um fiozinho dentro do ouvido do Rafa e vários eletrodos no crânio do Rafa, e esses eletrodos, eles pegam todos os estímulos que passam por toda a parte auditiva da criança. Então, ele é um exame teoricamente completo para aquele momento, para aquela idade do Rafael. Ali, depois de várias horas também ali no exame, que foi bem cansativo, a gente conseguiu o diagnóstico. O Rafa tinha 10% de perda de um ouvido e 20% de outro ouvido. A médica falou, ó, calma que é leve, isso é tudo leve. Chorei muito e falei, ok, dos males o menor, eu vou me encarar. O que eu tenho que fazer agora? Levei para minha pediatra me encaminhou para um especialista, otorrinolaringologista, especialista em questões auditivas, cirúrgico inclusive. Nós fomos na consulta com ele e ele explicou pra gente, olha, existe uma perda leve, essa perda leve já caracteriza a utilização do aparelho. O aparelho na vida dele vai ser muito bom, porque vai regular tudo aquilo que eu expliquei no começo, é o que vai fazer na vida dele, então é só ponto positivo. A princípio, o que a gente sabe, o Rafa é muito pequeno, então existem outros exames mais apurados que ele vai ter que fazer, um é daqui 10 dias, depois ele faz com 6 meses, depois ele faz com 1 ano de vida. Então, somente com 1 ano de vida que a gente vai entender 100% qual é a situação da perda auditiva do Rafa. Por exemplo, se ela vai piorar ao longo do tempo. A gente já sabe que ela não regride, a gente sabe que é isso e ponto final. A gente sabe que não vai melhorar, por mais que ele use o aparelhinho o resto da vida, não vai melhorar. Então o Rafa tem que usar o aparelho, vai ser parte da vida dele, vai ser como um óculos. Quem não enxerga direito usa o óculos, quem não ouve direito usa o aparelhinho. Então a gente vai fazer com que tudo seja o mais natural possível, o mais normal possível, para ele ter uma vida linda, né? Porque ele tem tudo para ter uma vida linda, não existe um motivo para ele não ter. É o uso de um aparelhinho que hoje é um pouquinho grande porque ele é pequenininho e depois vai ficar imperceptível, ponto. Então esse médico explicou pra gente isso, que a gente ainda tem um longo caminho com ele, indicou a gente para uma fono, que é a especialista que cuida do aparelhinho auditivo. Então faz 10 dias hoje que o Rafa está usando o aparelho auditivo. Eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco um vídeo do primeiro momento que o Rafa colocou o aparelho. Foi bem emocionante, eu fiquei bem emocionada. Ainda é difícil de falar, né? As reações dele foram bem bonitinhas, assim. Parece que abriu o mundo, sabe? Então, por mais que seja algo leve, mudou a vida dele e mudou para melhor. Então, a partir do momento que mudou para melhor, a gente tem que ficar feliz, né? Pronto, vamos respirar. É muito recente, gente, então assim, leva tempo pro coração, embora a gente já tenha aceitado tudo, é a primeira vez que eu tô dividindo, então a gente se emociona ainda, né, porque ele é muito pequenininho. Então ele tá usando o aparelho, no vídeo vocês vão ver, é bem bonitinho, a gente ainda tá em momento de adaptação com o aparelho, tem um aparelho que tá dando microfonia, hoje eu vou lá para regular isso, então tudo ainda é teste. E, na verdade, esse próximo exame que a gente vai fazer na semana que vem, que vai mostrar alguns outros pontos importantes para a utilização do aparelho. Então, tudo é muito no começo. Então, qual foi a nossa sequência, né, de sorte aí? Identificar, graças a Deus, com esse exame na maternidade, refazer esse exame, o exame mostrou a falha, a gente fez um exame mais apurado, esse exame apurado mostrou realmente o que ele tinha, a gente procurou os especialistas corretos
e a gente conseguiu identificar o problema e já colocar o aparelho auditivo. Segundo os nossos especialistas, aí, os médicos que estão acompanhando com a gente, como o Rafa é muito pequeno e como o Rafa tem esse nível leve, para ele vai fazer parte da vida dele, ele não vai saber a diferença, é muito difícil ele ter alguma comparação, porque ele vai crescer com isso, né? É diferente de alguém que nasce sem ter um problema auditivo e perde ao longo do tempo e tem que usar o aparelho, acho que a adaptação é muito maior. Então, o Rafa vai crescer com isso. Então, hoje, essa é a situação que estamos vivendo. Nosso filho tem essa perda auditiva, estamos com o aparelhinho. Estou dividindo com vocês porque eu acho muito importante vocês saberem, né, o que está acontecendo, porque se você desconfia, caso seu filho não tenha pego esse exame por algum motivo na maternidade, e você desconfia que ele não tem todos os reflexos que você gostaria quando você faz alguma brincadeira, algum estímulo, ele não está respondendo, vale a pena questionar se isso não é uma questão auditiva, né? Hoje em dia a tecnologia está aí para ajudar a gente, cada dia mais ela vai estar melhor, então é isso. Agora eu vou dividir com vocês o momento que o Rafa colocou o aparelhinho, que foi a coisa mais fofa do mundo, e é isso. E aí, ó, miau, 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 cocorico. O animal é tão bacana, mas também não é nenhum banana. Ah, e quando a porca torce o rabo? E quando a porca torce o rabo? Eu adoro essa música. Au, 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 e aí, ó, miau, 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 cocorico. O animal é tão... Au. Faz pra doutora. Au. Au. Espero que eu tenha ajudado alguém lidando também com esse assunto. Tô aqui se alguém quiser falar alguma coisa. Como eu disse, né, a gente também ainda tá administrando tudo, é tudo recente, mas a gente quer que ele seja feliz. Então é isso. A gente quer que ele seja feliz e ele vai ser, né? Então o aparelhinho vai só garantir isso. Tem muitas perguntas ainda que a gente não tem respostas, mas ao longo dos exames eu vou compartilhando com vocês, conforme eu for tendo, né, dúvidas e os médicos forem esclarecendo, eu também vou compartilhando. E é isso. Espero que vocês, que ajude alguma mamãe que esteja passando por isso. E eu tô feliz em compartilhar, porque eu sei que toda vez que a gente compartilha alguma coisa, a gente toca o coração de outras mamães que também estão passando por isso, e a gente faz uma rede de apoio, uma ajuda a outra, e essa é a intenção de compartilhar minha informação com vocês. Obrigada, é isso. Beijo, tchau, tchau.